para não dar uma de maluco, né? Tipo, pô, o cara tá começando de novo a live, então vou fazer uma chamada aqui. E aí, como a gente sempre inicia com essa fala, vou repetir o mantra. Vamos lá. Fala galera, bem-vindo a mais um podcast Sócios do Lixo. E hoje é um episódio muito especial que a gente vai receber o Lucas, cara, direto do Rio de Janeiro. O Lucas faz parte do Ciclo Orgânico. E, cara, pra gente é um prazer enorme estar falando dessa empresa que é referência no Brasil. E, Claudinho, fala um pouco mais, cara. Qual a sua expectativa dessa conversa? Fala pessoal. Cara, já quero de cara já dar os parabéns, porque eu vi nas redes sociais deles que hoje eles estão completando 6 anos. Então, a Vila Recicla, que tem 5 anos, sabe o quanto é difícil no Brasil ter uma empresa assim. Passados 5 anos é para poucos, ainda mais uma empresa tão inovadora. Eu acho incrível que a gente fala muito de soluções aqui no Brasil que talvez não dariam certo, que dão certo na Alemanha, em outros lugares que a galera tem uma consciência ambiental bem maior. E o Lucas, ele simplesmente fez acontecer e hoje tem uma empresa que é referência no Brasil, já acompanha há muito tempo. Então, ô, Lucas, se apresenta aí para o pessoal e fala um pouquinho sobre você. Pô, eu que agradeço. Valeu pelo convite, Cláudio, Bruno. Pô, obrigado. Acho que é um prazer estar falando de um tema que é tão relevante, tão importante da gente estar discutindo. De antemão, queria agradecer mesmo aí o convite e os parabéns aí. Realmente não é fácil empreender, mas é legal que é possível, estamos batalhando. Isso aí é graças às famílias aí que apoiam o ciclo e que decidiram investir no destino dos seus resíduos, né? Eu acho que o maior desafio que a gente tem pela frente, e a gente vai entrar isso na conversa, são a gente encontrar as pessoas que de fato se preocupam e estão dispostas a investir no destino correto dos resíduos orgânicos, né? Graças a essas famílias e a equipe aí maravilhosa do Ciclo Orgânico que faz acontecer. Perfeito, E Lucas. Lucas, conta um pouquinho da sua história antes de começar, quem é você, da onde surgiu, como que você foi parar nesse negócio? Maneiro, maneiro. Então, eu sou mineiro, sou de BH, mas moro no Rio já vai fazer 20 anos. E aí Já eu tem o falo que sotaque já, né, Lucas? Já tem o sotaque já de carioca. você misturou o sotaque. É, mas eu falo que a história começou de criança, que quando perguntava o que eu queria ser quando crescesse, eu falava que eu queria ser motorista de caminhão de lixo. Acho que eu nunca enxerguei lixo como algo ruim, como problema, e sempre e isso no universo de criança, né, enxergava lixo como um recurso que era de graça, que dava para construir os brinquedos, fazer a arte de criança mesmo, né? E na minha imaginação, eu achava que o motorista o motorista do caminhão levava para casa dele e fazia o que quisesse, né? Eu falava, pô, eu quero ser motorista de caminhão de lixo. Pô, imagina. E aí foi na engenharia ambiental que, de fato, eu conheci a compostagem, né? Fui fazer engenharia ambiental e descobri um projeto de extensão chamado Muda. E aí o projeto trabalha com agroecologia, né? Trabalha com compostagem, agrofloresta, bioconstrução, na ideia de desenvolver pesquisa e trocar conhecimento com os agricultores parceiros lá da UFRJ. E aí quando a gente começou a compostagem nossa, a gente falou, cara, nada mais coerente do que começar com o nosso próprio resíduo. Na época a gente tinha visto uns vídeos do pessoal da Revolução dos Baldinhos, que é um outro projeto fenomenal que vocês devem conhecer com certeza. De Assim, Florianópolis, né? Sim, de sim. Floripa, revolucionou a comunidade com a compostagem, com os baldinhos. A gente falou, cara, se a galera conseguiu fazer isso em Floripa, vamos cada um ter o baldinho nosso aqui e vamos trazer o nosso resíduo aqui para fazer pesquisa, né? E aí eu fiz isso ao longo de toda a faculdade, né? A gente começou com nossos baldinhos, foi para o trailer da faculdade, um dia do bandejão, foi aumentando a escala, mas o mais bacana foi a transformação que isso trouxe dentro de casa, né? Então, mesmo morando em apartamento, mesmo a família com dia a dia corrida, a gente estava compostando 100% do resíduo orgânico, que é mais da metade do que a gente descarta diariamente, de uma forma muito simples. Minha família só tinha que colocar no baldinho e eu levava, fazia compostagem, trazia o adubo de volta. Era bacana que a gente saiu daquela lógica de estar gerando e descartando todo dia, né? Não vê o quanto que a gente produz, não vê o impacto que gera, passou por uma lógica de acumular mais tempo o resíduo, ver o consumo que a gente tinha. Então, até no café da manhã eu comecei a comer mais fruta, porque eu queria encher meu baldinho rápido, voltar com adubo, tudo, né? Então, Caramba. comecei a construir uma outra relação com os resíduos, né?
e de uma maneira muito prática e fácil. E aí, quando você começa com um negócio que você curte muito, você começa a falar com os amigos, né? Pô, cara, tu tem que fazer, que a parada é maneira. Pô, por que você não faz compostagem? Para onde que vai teu resíduo? Mas fala isso com os outros, né? A grande maioria fala, Lucas, não rola, não vou andar com um baldinho, que nem você, e nem vou ter minhoca em casa. E esse troço ficou, né? Aí comecei a trabalhar com compostagem e tal, na empresa, na Vide Verde, que é uma empresa de compostagem de larga escala. E a minha esposa e minha namorada, na época, me inscreveu no Chá Iniciativa Jovem, que é um programa de empreendedorismo daqui do Rio. Aí, quando eu entrei no programa, entrei meio sem saber do que era, mas tinha essa proposta de construir um negócio que tivesse impacto social ou ambiental. Eu falei, cara, se é para construir um negócio, vai ser justamente replicando a experiência do baldinho lá de casa para outras pessoas, né? Pô, essa pessoa, às vezes, quer compostar, tem um monte de gente, cara, a fim de compostar, a fim de dar um destino bacana, mas que também não rola de criar minhoca, às vezes não está disposto a fazer a própria compostagem num apartamento. Então, começou esse modelo de assinatura. A pessoa paga uma mensalidade, a gente coleta, faz a compostagem, volta o adubo. É a mesma coisa que rolava lá em casa, na faculdade, a gente começou a levar para outras pessoas. Uma curiosidade, Lucas, esse processo de ensino, né, que você, querendo ou não, você leva uma educação ambiental para as pessoas, né? Esse processo de ensinar as pessoas, como que foi isso? Foi uma coisa devagar, você achou, esse processo de educação? Ou você acha que as pessoas aderiram rápido, até mesmo pelo seu método, né, de ensino? Como que você viu aí? Porque a gente, por exemplo, da construção civil, a gente tem uma barreira muito grande, porque a gente já fez vários métodos já de separação de resíduo dentro da própria obra, que às vezes não funciona, principalmente com obras que tem a caçamba na rua, né? Porque muitas vezes as pessoas veem a caçamba de entulho e acham que é lixo, aí vai lá e mistura o lixo todo, aí vem entulho pra gente, por exemplo, com o resto de alimento, com até bosta de cachorro, até cachorro morto vem pra gente. Então, eu acredito que seja uma parte muito importante, essa parte de ensinar as pessoas, né, de levar educação ambiental para dentro da casa das pessoas. Como que foi isso? Como foi esse método de ensinar as pessoas? Pois é, usar o baldinho é muito simples. A ideia é que seja o mais fácil e prático possível. É um baldinho que você vai colocar todo tipo de resíduo orgânico, casca de fruta, verdura. Tem estampado no baldinho o que pode, o que não pode, mas em geral todo tipo de casca de fruta, verdura, legume, borra de ovo, borra de café, casca de ovo, saquinho de chá, hashi japonês, papel toalha, guardanapo, todo tipo de resíduo orgânico você coloca no baldinho, tudo junto, misturado mesmo. Ao invés de você descartar, você coloca no baldinho. Mantém ele fechadinho, que não dá cheiro, e a gente coleta e faz o restante do processo aqui. Então, acho que o primeiro passo, assim, quando a gente trouxe uma coisa que é fácil, né, é muito mais simples de convencer as pessoas. Mas mais do que isso, a gente começou a atender as pessoas que realmente estavam afim, que já enxergavam, já tinham despertado essa consciência e enxergavam a importância de se fazer a compostagem. Porque uma outra coisa é a pessoa que ainda não sabe que tem um problema, ou ainda não se conscientizou, ou que ainda não acordou para o tema. É muito difícil da gente mostrar, por mais que a gente fale dos dados, dos números, do tamanho do problema e quão bacana é a solução, é muito difícil esse processo, né? Verdade. E a gente vê o que mais bacana é o exemplo, né? Acho que as pessoas que já estão afim começaram a aderir, e aí o exemplo vai arrastando as outras, né? Então, às vezes, uma pessoa assina em casa, as outras ainda não estão tão conscientes, mas só de ver o exemplo ali acabam despertando, né, para o assunto. Entendi. Às vezes o vizinho vai vendo, a gente tem vários casos assim, de que uma pessoa no prédio começou, o vizinho viu, curtiu, resolveu fazer também. Aí outro vizinho viu o ciclista passando também, aí resolveu fazer. Quando viu, já tinham 3, 4, 5, 6 pessoas no mesmo prédio. Caramba, entendi. Então Lucas, cara, sendo bem sincero com você, se não existisse o ciclo orgânico e alguém me falasse assim, cara, as pessoas vão pagar para destinar um resíduo que elas já pagam, teoricamente, para o poder público aí coletar, e claro que para dar uma solução mais sustentável, as pessoas vão pagar por isso no Brasil. Eu ia falar assim, cara, você tá maluco, ninguém vai pagar por isso, lógico que não. Então,
eu queria te perguntar como que foi no começo, cara, se você sempre acreditou nisso, se alguém te chamou de maluco, assim, cara, você é doido, ninguém vai querer pagar para compostar o resíduo. Como é que foi essa parada? Ah, milhares não, assim, mas muita gente pensava assim, né? Assim, e aí é engraçado que as pessoas pensavam isso, mas muitas vezes não falavam, falavam assim, pô, não vou falar isso não, para não Sim. desanimar o cara, mas isso é ideia errada. Aí depois que o negócio começou a dar certo, eu falei assim, ô Lucas, não é por nada não, mas eu achei que ia dar errado essa história, eu achei que você tinha ficado meio doido com a parada. Mas é isso, assim, acho que pela vivência mesmo, de ver que tem gente tem gente preocupada, tem gente a fim de dar o destino certo, assim, pro resíduo orgânico, tem gente que se incomoda na hora de descartar, tem gente que cozinha, cara, que vê o valor que tem o alimento e aí vai pegar aquelas cascas todas cheias de nutrientes e vamos mandar para aterro sanitário, vamos mandar para o lixão. Pô, tem um monte de gente que tem horta em casa e vê o trabalho que é encontrar um adubo de qualidade, né? E ao mesmo tempo aquele recurso que são os resíduos orgânicos vai estar descartando e vai estar poluindo, sabe? Então tem Sim. muita gente a fim de fazer o bem, muita gente a fim de compostar. E São nessas uma coisa pessoas que a gente legal focou. disso, uma coisa legal disso, ô Lucas, que a gente fala muito de ESG nas empresas, da parte ambiental, e você está levando a ESG para a vida das pessoas, né? Então, o cara na vida dele, na casa dele, ele tá sendo cumprindo muito mais o ESG, tendo o ciclo orgânico. Então, isso é legal também. Levar não ficar só no discurso e achar que os outros têm que fazer alguma coisa, que a empresa tem que fazer alguma coisa, e, na verdade, você mesmo pode fazer muito, às vezes não está fazendo, né? Total, com certeza. É isso, não dá para ficar esperando. E aí as pessoas puxam as empresas também, né? Que, pô, eu faço em casa e tudo mais. E aí a empresa que eu consumo, será que faz também? E aí começar a questionar, acho que isso tudo ajuda a provocar as empresas também. Eu acho que faz muito sentido. A empresa vai ver, Para pô, quem... Pode falar. Não, eu falo isso, o resíduo orgânico que gero em casa tem maior preocupação, mas e quando eu vou no restaurante, né? Será que esse restaurante também tem a mesma preocupação, né? Quando as pessoas começam a questionar, o restaurante começa a ficar ligado, opa, preciso cuidar do meu resíduo, senão daqui a pouco ninguém consome mais aqui, porque não faz sentido. Verdade, Lucas. E, Eu tenho e para algumas quem não curiosidades, conhece, hein, Claudinho? Eu tenho algumas fala aí. curiosidades até mesmo da forma que o Lucas faz, né? A forma que a Ciclo Orgânico faz. Eu vejo um ponto muito legal, cara, que eu acho que é o diferencial de vocês, que é a logística, né? Primeiro que é feita pela bike, né? E segundo, cara, porque coletar isso porta a porta não é fácil, né, cara? A gente vê aqui, a gente tem aqui na marca ambiental, a gente tem a Biomarca, ela coleta óleo de cozinha, e a logística dela, cara, ela tem mais de 500 pontos, então a gente vê a dificuldade que é de passar em 500 pontos, imagina. Tem que ter uma logística muito perfeita. E vocês aí, eu acredito que seja uma logística muito perfeita, né, Lucas? Pois é, assim, logística é um desafio diário, né? Começar assim pelos ciclistas, né? Realmente encontrar a galera que está disposta a pedalar e que faz um trabalho que é fundamental. A gente dá maior valor e enxerga a importância que eles têm ali na rua, fazendo a coleta porta a porta, no atendimento aos clientes. O desafio que é organizar isso tudo. Então, hoje tem uma pessoa dedicada ali para organizar. E como é que a gente coloca tecnologia? A gente tem um membro aqui na equipe, o Vinícius, que coloca tecnologia no processo para poder facilitar. O Patrick, que faz a gestão das rotas. Os ciclistas que estão no dia a dia na rua. E é um desafio gigante, né? Pedalar um triciclo ali que vai pegar até 150 quilos, fazer 40, fazer 50 coletas por dia. Como é que a gente leva todo esse resíduo orgânico? Resíduo orgânico ainda tem a questão do cheiro, tem a questão como é que não a gente pode demorar, né? Não pode demorar. Como é que a gente rompe os preconceitos, né? Pô, tá vindo coletar lixo orgânico aqui no prédio, e sobe com bombona, desce com bombona, não sei o quê. É um desafio danado. Mas é isso, com o tempo a gente vai aprendendo e vai encontrando a solução que funcione. Mas não está resolvido não, tem muita coisa para melhorar. Né? Mas isso aí isso é um processo contínuo, cara. Isso aí nunca vai acabar. Isso aí é verdade, cara. Isso aí, melhoria é sempre bem-vinda e vai ter sempre. Ô Lucas, a gente na Vila Recicla, a gente recicla resíduo da construção civil. E a gente tem um processo também, você estava falando de melhoria, e é um processo muito trabalhoso para conseguir reciclar e um processo mais trabalhoso ainda para reinserir
esse material no mercado e quebrar o preconceito, às vezes uma cultura. E como que é, depois que você coletou, quando chega isso na sua... Eu vi que vocês têm uma unidade de compostagem, e como que é a reciclagem lá e como que é a reinserção desse material aí? Vocês vendem para agricultura ou só para pessoas em casa? Ou vocês devolvem de graça para quem tem um baldinho? Como é que é? Boa. O processo nosso de transformação, a gente mistura com todo processo de compostagem, você precisa de bactérias, né? Então a gente usa as bactérias termofílicas, que já vêm do solo, né? A gente inocula no processo, coloca elas e cria as condições ideais para essas bactérias. E aí criar as condições ideais, a gente está falando de umidade, de aeração, de condição de pH, de temperatura, uma série de condições que o principal segredo está no balanço entre resíduo orgânico que a gente coleta, que é esse resíduo rico em nitrogênio, muito úmido, e resíduo orgânico seco, né? Uma fonte de carbono. Um resíduo pode ser poda triturada, pode ser folha seca, serragem, maravalha. Então tem uma série de resíduos secos que a gente utiliza no processo, combina para criar essas condições ideais, e a gente vai revolvendo de tempos em tempos para manter a aeração, manter as bactérias ativas ali no processo. Depois de 4 a 5 meses fica pronto, né, o composto. A gente diz que ele já está estabilizado, que ele está maturado. Aí sim a gente peneira para chegar na granometria ideal para o uso, seja em horta, seja na agricultura com plantios mais rústicos, né, o paisagismo, por exemplo. E aí a gente faz questão de devolver o composto para quem participa, porque eu acho que é uma forma interessante da gente fechar esse ciclo, né? Então quando você vê, Nossa, voltando aquele Maneiro. composto que você nem imagina que foi feito de resíduo, sabe? Que é o terrinha, pô, sem cheiro, excelente para botar nas plantas, e as plantas começam a reagir bem, aí que a gente logística começa a quebrar. reversa na veia. Exatamente. E aí você começa a quebrar aquele estigma. Não é lixo, né? Assim, cara, é um recurso que a gente precisa valorizar. E aí, só que boa parte também não volta para as pessoas, porque se a gente voltar tudo, a maior parte mora em apartamento e haja horta, haja plantinha, né? Imagino. Sim. Então, boa parte a gente doa para horta comunitária e uma boa parte a gente também vende para os agricultores orgânicos da região. E aí a galera dos orgânicos da região não enxerga como um local que recebe lixo, mas enxerga um local que produz adubo. Então, eu acho que essa é a maior diferença entre um pátio de compostagem e um aterro sanitário. Aterro sanitário ninguém quer ter por perto, é um negócio que cheira mal, é um negócio que é um passivo ambiental, um problemão. Não, agora um pátio de compostagem a galera quer ter por perto, porque é um local que produz adubo. E aí a gente dá maior apoio para a turma da região. Entendi. Agora, uma pergunta, não sei se é essa pergunta que o Cláudio ele vai fazer, já que você falou dessa cadeia toda, né, Lucas? Por exemplo, o cara recolhe de bike, ele leva para um ponto de apoio, desse ponto de apoio ele vai para a compostagem, depois você volta com um produto para as casas ou até para empresas e tudo mais. E são os assinantes que sustentam toda essa cadeia, né, Lucas? Então... São os assinantes. É justamente quem ali valoriza, quem acredita, quem apoia no dia a dia, são eles quem de fato financiam e fazem isso acontecer. E aí é muito bacana que ver o pessoal de fato investindo numa logística e numa outra lógica ali para a gente tratar os resíduos. Infelizmente, eu aprendi recentemente aí um conceito interessante, né, que parece que no mundo inteiro existe o conceito do poluidor pagador, né? O que acaba na nossa realidade aqui é o prevenidor pagador. A pessoa que previne o impacto ambiental, que está fazendo certo, acaba pagando a mais, porque já está pagando no IPTU pela taxa de limpeza urbana e ainda está pagando o serviço do ciclo orgânico, por exemplo. E aí, pagando o serviço do ciclo orgânico... Está pagando duas vezes. Você paga 2 vezes, né? É um absurdo. Eu acho que é o tipo de política pública que incentivar muito, não só o ciclo orgânico, mas todas as empresas aí de gestão de resíduos, né? Perfeito. E Lucas, a gente que está de frente aí nessa área de resíduos também, a gente sabe que também a questão de resíduos é uma coisa complexa, né? A solução não é um passe de mágica. Por exemplo, o resíduo que é gerado na cidade, acho que se eles conseguíssemos triar todo o resíduo e jogássemos para associações ou para a estrutura que existe hoje, acho que ia afundar as pessoas de tanto resíduo. Então, eu queria perguntar para você, qual solução você vê para o futuro, assim? Seria expandir o ciclo orgânico e ter várias empresas dessas triando tudo? Como que você acha que seria o futuro? O que você espera para o futuro da gestão de resíduos? Boa pergunta.
Então, eu acho que essa questão, de fato, a cidade não consegue compostar no seu território urbano, né, assim, todo o resíduo que é gerado. É importante que alguma coisa seja compostado, que a gente tenha composteiros, que a gente tenha empresas reciclando na cidade, porque eu acho que isso tem um papel muito importante, né, assim, de aproximar os processos, né? Às vezes, quando fica muito distante, é difícil da gente enxergar o impacto, da gente enxergar como é que funciona, né, qual é o caminho dos nossos resíduos. Por isso que a gente faz questão de manter parcerias lá como o Parque do Martelo, ter composteira pedagógica, incentivar hortas comunitárias a fazerem compostagem na cidade, porque a gente acha que é super importante esse papel da compostagem na cidade. E o que a gente enxerga para o futuro é como é que a gente expande esse movimento, como é que a gente... o desafio nosso atual é como é que a gente encontra caminho para atingir mais pessoas, como é que a gente percebeu que a parte técnica é a parte mais simples do processo, né? O desafio é o que você trouxe no início ali, como é que a gente convence as pessoas, como é que a gente constrói novos hábitos, né? Como é que a gente muda a cultura. Porque se a gente conseguir fazer isso, aí sim a gente consegue ganhar escala, e ganhando escala a gente consegue tornar o serviço cada vez mais acessível, a gente consegue levar para mais cidades, apoiar outros empreendedores e fazer com que essa aí seja a nova forma da gente tratar os resíduos, né? Que lixão e aterro sanitário seja coisa do passado. Sim, eu acho assim, e a gente conversa muito sobre isso, eu e o Bruno, e eu acho que ele concorda que o aterro sanitário ele nunca vai acabar. A gente sempre vai precisar do aterro, porque ele é a primeira barreira ali de defesa do meio ambiente. Só que a gente não precisa destinar tudo que a gente destina hoje. Então, a maior parte ali que vai para o aterro, a gente poderia estar reciclando e poupar o aterro até para receber realmente o que não tem como reciclar, né? Então, o que não é viável, econômico e tecnicamente reciclar. Então, acho que a gente acredita muito isso, não numa briga contra o aterro, mas no incentivo às pessoas a desviarem o máximo possível do aterro sanitário. Então, não sei se você concorda com isso, mas era mais ou menos isso. Concordo. Resíduo não é lugar. Assim, aterro ele é uma solução de engenharia bacana para rejeito, né? Aquilo que já não tem mais jeito, não tem uma Perfeito. solução de reciclagem economicamente viável, possível, né? Mas agora resíduo, aquilo que dá para a gente aproveitar, que dá para a gente inserir, que é matéria-prima para uma série de produtos, isso aí não é lugar de aterro sanitário, não, né? Mas é a Perfeito. realidade que é um caminho longo até a gente chegar lá, né? Perfeito, Lucas, é isso aí. Além disso, né, cara, eu acho que essas ações, ela conscientizam a pessoa a não geração também. Aquilo que você falou lá no começo, quando você começou a se alimentar de maneira diferente, né? Hoje no Brasil, eu tô trazendo uns dados aqui, eu não sei, eu não anotei se era mensal ou se era anual. A gente desperdiça 41 mil toneladas. Eu não sei se é anual ou se é mensal. E aí eu vi outro dado da ONU que a gente desperdiça 20% de todo alimento nosso no mundo. Então são bilhões aí que são desperdiçados, além da energia que foi gasta para fazer esse alimento, para transportar esse alimento, para chegar na casa das pessoas e depois ele ser desperdiçado. Ou seja, você ainda está fazendo um papel ainda de conscientização de que tem pessoas que estão morrendo de fome hoje por falta de comida, né? E conscientizando as pessoas de, pô, cara, se tá restando alguma coisa aqui, se tá sobrando alguma coisa, pelo menos eu vou mandar isso para reciclagem, entendeu? Porque a gente vê um desperdício enorme. Eu não sei se todo resíduo que fica no prato pode virar composto, né? Porque eu não entendo muito disso. Mas, então, você melhor do que eu pode falar disso. Mas esse desperdício é gigante. Pô, 20% é muita coisa, Lucas, sabe? Pô, a gente está vendo que tem um problema no mundo que é a fome, né, cara? Pô, você mais do que nunca sabe que conscientizar as pessoas de não desperdiçar esse alimento você tem um papel fundamental de fazer isso, né, cara? Pô, perfeito, assim, eu acho que o desafio ele vai além, né, de quando a gente fala de aterro sanitário do chão, ele vai, de fato, a gente começar a valorizar e enxergar, né, o nosso resíduo com os outros olhos, né? Quando a gente fala, eu acho que o bacana da solução do ciclo orgânico é que a proposta em vez, a gente fala que tem a mágica do lixo, né, na sociedade, que é botar no saco preto e ele some da nossa frente todos os dias. E aí, quando você assina o ciclo orgânico, quando você tem um baldinho, a proposta é você separar o seu resíduo em casa por pelo menos uma semana. Nossa coleta ou é semanal, quinzenal ou é mensal.
tem uma lógica de, cara, eu vou tá separando aqui em casa e eu vou estar vendo todos os dias os resíduos que eu estou gerando, né? E aí a gente começa a se dar conta, opa, tinha muita coisa que dá para aproveitar o talo daquele alimento. É isso Pô, mesmo. não podia ter... Cara, e muitas vezes a questão de planejamento, né? Pô, às vezes eu comprei demais no hortifruti, na feira e tudo mais, às vezes e acabei estragando, às vezes eu podia comprar um pouquinho menos, que aí não ia nem ia chegar no meu baldinho. Mas pelo menos se foi gerado aquele resíduo, está indo para um caminho bom. Outra coisa bacana, eu acho que quando volta o adubo, as pessoas começam a plantar com adubo, a gente começa a se dar conta do tempo que a gente gasta para produzir um alimento, né? Exatamente. Então, pô, a gente vê que a salsinha não é do dia para a noite, com um pé de alface demora, né? Que para colher um tomate também demora, são ciclos, né? Cara, dá trabalho para produzir o alimento. Né? Não faz sentido a gente pegar um negócio que demorou 3 meses, 4 meses, 6 meses para ficar pronto e a gente vai deixar apodrecer, vamos descartar. Eu acho que aí a gente vai construindo uma outra relação, né? A gente, por exemplo, só para fazer uma analogia, quando a gente chega na obra, né, Lucas, por exemplo, tem vários materiais que eles mesmos dentro da obra, pode comercializar o papel, o plástico, o papelão, a própria sucata metálica, que hoje tá um preço absurdo. Então, é dinheiro que os caras às vezes jogam fora, né, que misturam tudo dentro de uma caçamba, e aí a gente tem um trabalho maior para separar esse resíduo, né, porque hoje a gente recicla só o classe A, vamos colocar assim, que é o resto de alvenaria, que é o resto de tijolo, bloco e concreto. Esse sim vira brita e areia, né? Mas os outros materiais ele não vira, né, nada, né? Até mesmo porque ele é muito contaminado por esses outros materiais, ele não tem muito valor agregado, ele acaba indo parar no aterro. Então, assim, olha só, um desperdício por uma má gestão de resíduos, né, cara? Pra você ver como é uma conscientização, e eu tô vendo isso no alimento agora, né, cara? Desse não desperdício de alimento aí, esse papel que você tá fazendo. É muito massa, cara. A gente fala aqui no Espírito Santo muito massa, né? Então, é muito massa. E tem uma frase que a gente sempre fala também, que aquele que luta pelo futuro vive nele hoje. E eu acho que você, assim, o ciclo orgânico é o futuro vivido hoje, né? É uma solução incrível. E você deve receber muita proposta para levar isso para outros locais. Eu imagino que aqui mesmo na gravação aqui da live, uma pessoa perguntou se vai levar para cidade tal e tal. E vocês pretendem ampliar para outros locais? Como é que você lida com essas propostas? Pô, boa, Cláudio. O Bruno comentou antes essa questão lá da gente aproveitar o material, né, e construir essa outra relação, né, com os resíduos, que de fato tem muito valor ali, né? Por exemplo, lá no sítio, para pavimentar, lá é estrada de chão, né, são 3 km de estrada de chão da pista até o sítio. Aí a estrada era muito ruim, não passava caminhão, no início a gente usou bastante resíduo de entulho. Pô, top demais. Aqui tem acho que é ETR, né, o nome que trata esse tipo de resíduo. Eu não esqueci a terminologia, mas tem uma empresa aqui também que recebe os entulhos, aí separa, tritura, material. Tá. E aí substituir, por exemplo, o pó de pedra, né, que ia ser extraído ali de uma pedreira. Tudo Exatamente. Mais. E é muito maneiro quando você vê o quão bacana é o que tá ali o valor que tem, né, o que tá ali na caçamba. Exatamente, pô. Perfeito. E aí você perguntou também... Desculpa, eu esqueci sua pergunta, Cláudio. Foi mal. De outros lugares. Outros lugares. De pessoas. Boa. Então, hoje já tem aí... Eu tinha esquecido também, ainda bem que o Bruno lembrou. Eu lembrei. Boa. A gente tem... Hoje em dia, no Brasil, tem pelo menos umas 80 iniciativas no mesmo formato de ciclo orgânico. Em vários. Inclusive, aí próximo em Vila Velha tem Composta Vila, que também faz coleta domiciliar. Compostagem da Vila. Compostagem, eu conheço, pessoal. Que também faz no mesmo formato. E aí tem várias capitais no Brasil. Tem até um grupo, né, que é o Composteiros do Brasil. Tem um mapa que você consegue encontrar na sua cidade. E o que a gente acredita é compartilhar conhecimento, compartilhar experiência para estar ajudando cada empreendedor a disseminar os baldinhos pelo Brasil. Acho que a ideia é essa. Top demais, cara. E Lucas, para encerrar, cara, eu queria até te perguntar uma coisa. Hoje vocês completam 6 anos e eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi o maior desafio nesses 6 anos de vocês? Eu sei que foram muitos, né? Muito parecido com a gente. A gente também tem
gente tem 5 anos, a gente teve muitos desafios, mas teve algum desafio que ficou marcado aí? Ah, rapaz, foram muitos também aí, né? Aqui no ciclo, acho que o início, né, cara? O início ele é muito, muito complexo, porque compostagem é um trabalho que é muito pesado fisicamente, né? Você montar todas as leiras, revirar a leira, fazer coleta. A gente, início de empresa, você tem que jogar em todas as posições do time e a estrutura que a gente tem é pequena, né? E aí conta muito com Aham. parceria e perrengue na rua, de bicicleta, então o início ele foi puxado, né, assim. Mas não tem nada que reclamar. Acho que os desafios que tem hoje vai só mudando, né? Assim, hoje a gente tem desafios tão grandes quanto no início, mas vai mudando a natureza ali do desafio. E eu acredito que Eu acho você que vai ter aprende. sempre para sempre, né? Sempre, E sempre eu vai ter. acredito que você aprendeu muito, né, Lucas? Então, graças a esse desafio, né, cara, você deve ter tido um aprendizado enorme, né, com eles, né? A gente aprende todo dia. A gente aprende todo dia, com certeza. E Lucas, você quer. Acho que a gente já está encaminhando para o final, aí, infelizmente o tempo é limitado, mas você quer deixar um recado aí, uma mensagem, uma dica de livro ou de filme? Qual mensagem você quer deixar aí para o pessoal? Ó, eu queria deixar mensagem para a gente começar Queria deixar mensagem para a gente começar a rever o que tem dentro da nossa lixeira, né? Começar a rever os recursos que a gente está desperdiçando no dia a dia, rever como que a gente pode aproveitar melhor. Para quem ainda não composta, cara, é o chamado aí, vamos começar a compostar. O ciclo orgânico, muito mais do que a assinatura do baldinho, a gente está disposto aí a ajudar quem tiver a fim de compostar. Tem composteira, manda foto para a gente, se estiver tendo dificuldade, quer começar um negócio na sua cidade, manda para a gente aí também as dúvidas, as dificuldades, vamos construir junto uma sociedade que composta mais, né? Acho que esse aí é o desafio. Boa, Mensagem que eu Lucas. deixo. Perfeito, Boa, boa. Lucas. Irado. Massa. E E aí, né, Claudinho? A gente, que é da parte da construção civil, né? A gente deixa a mensagem também das pessoas, quando vê uma caçamba na rua, não se confundam com uma lixeira qualquer. Ali é resíduo da construção civil que está sendo jogado ali dentro, né? Essa mensagem também que a gente deixa, que as pessoas confundem é, muito caçamba de entulho com lixeira normal, convencional. E Fala eu aí, vou, Claudinho. eu vou deixar minha mensagem também para você que gosta de sustentabilidade, cara. Para de ficar falando que alguém devia fazer alguma coisa. Começa a fazer sua parte, entendeu? Procura um baldinho aí na sua cidade, procura um local para despejar correto. Não ache que caçamba é lixeira, faz sua parte, que cada um fazendo sua parte, a gente vai chegar no futuro que a gente quer. Sem Boa, dúvida, é isso aí. Claudio. Boa. Ô, Lucas, onde o Valeu, pessoal te pessoal. acha, cara? Ciclo Orgânico, botar Ciclo Orgânico no Instagram, no Facebook, no Google, a gente está lá. Queria deixar esse outro convite também. A gente começou a perceber que para construir um novo hábito, o início é a parte mais difícil, e por isso a gente está com uma promoção que virou promoção permanente, que é 30 dias grátis do nosso baldinho. Top Então, demais, pô. tá na dúvida, não Bora. sabe se vai funcionar, não tem Chama. essa. Experimenta, chama lá, 30 dias grátis, recebe o baldinho Que isso. para experimentar e começar a separar os orgânicos, né? Esse aí é o, Top é o demais, convite. Lucas. Isso aí, Valeu. cara. E Já é. siga, da, da nossa parte, siga a gente também no Instagram, Vila Recicla. E quem está ouvindo no Spotify também, segue o Sócios do Lixo. E tem muito mais episódios por vir. Esse episódio aí ficou muito bom. Tenho certeza que a galera que ouviu gostou. Isso Pô, aí, valeu. galera. Obrigado, hein? Abraço. Obrigado pelo convite. Valeu, Valeu. galera. Valeu, Sócios do Lucas. Abraço. Lixo. Falou, Até mais. Bruno. Tchau, Obrigado, Cláudio. tchau. Valeu, Falou. até a próxima. Até mais. Cuidado na hora de salvar aí, hein, Bruno.